Senhor presidente, senador Chico Rodrigues, senador, agora presidente Paulo Paim, senhoras, senhores senadores e senadoras, presidente, eu não poderia deixar de falar aqui também um pouco sobre a questão da segurança. Nós que estamos batalhando aí, aqui no DF, né, pela valorização dos nossos policiais, civis, militares, bombeiros, e que há muitos anos, já desde 2015, vem sofrendo realmente uma consequência de questões políticas e que vem uma defasagem salarial muito grande. Muita gente acha que Brasília tem o melhor salário da segurança pública, e não é verdade. Nós já fomos com a melhor remuneração. Hoje, nós temos uma defasagem muito grande. Acabou de chegar aqui no Congresso o PLN 30, que eu já pedi ao senador Efraim para relatar, para cumprir uma decisão do governador que foi em fevereiro deste ano. Quer dizer, o governador encaminhou uma proposta de reajuste em fevereiro, agora está chegando 3 de novembro, e ainda vamos aguardar a reunião do Congresso para aprovar o PLN, para poder emitir uma medida provisória, editar uma medida provisória ou um projeto de lei. Por questões burocráticas, simplesmente, quando você pega o PLN, você vai ver que não tem impacto fiscal nenhum. Então, a gente precisa resolver isso, e eu vou pedir o apoio de todos os senadores, inclusive para o senador Paim, da PEC 01. Brasília ainda não tem a sua independência política, infelizmente. A Constituição de 88, senador Paim, ela diz no artigo 21 que compete à União organizar e manter a Polícia Militar, Bombeiro e Polícia Civil do DF e auxiliar no funcionamento da educação e da saúde. Acontece que em 88 nós não tínhamos eleição para governador. As eleições no DF para governador só começaram a partir de 90. E a partir de 90, a gente passou a ter um governador eleito, portanto, deveria ter a mesma autonomia que os demais governadores, no sentido de fazer concurso, no sentido de dar reajuste, mas, lamentavelmente, isso não acontece, exatamente por essa distorção que a gente quer corrigir agora da Constituição. Então, hoje, mesmo tendo já definido o orçamento, mesmo com o valor do Fundo Constitucional já no orçamento, tem essa burocracia. O governo local tem que tomar iniciativa, vem para o governo federal, vai para o Ministério do Planejamento, Ministério da Gestão, Ministério da Casa Civil, Presidência da República, agora vem para o Congresso. No Congresso vai para a CMO, vai para a reunião do Congresso, para poder realmente fazer concurso. Nós temos hoje o menor contingente da história. E nos preocupa, evidentemente, o que está acontecendo na segurança do Brasil. Então, a gente precisa valorizar. São os únicos, praticamente, os profissionais que saem de casa todos os dias sem saber se vão voltar. Então, a gente tem que respeitar muito e valorizar muito esses policiais. E aqui é minha solidariedade com os familiares dos 4 policiais do Rio de Janeiro que foram assassinados, que são os 2 da Polícia Civil e os 2 da Polícia Militar, nessa operação que houve no Rio de Janeiro. Na prática, a gente fica triste, porque a fala, o exemplo, move montanhas, move todo mundo. E eu fico triste quando o presidente da República diz, por exemplo, né, que o traficante é vítima do usuário. É uma coisa assim tão absurda, mas que para a população, para os jovens, serve de incentivo, como se isso justificasse alguma coisa. Quando ele diz também que roubar um celular para tomar uma cervejinha não tem problema, são coisas absurdas que são colocadas que incentivam, sim, né, os jovens pela impunidade, como se não acontecesse nada. Eu vi aqui muita discussão sobre essa questão da operação, porque o que está acontecendo no Rio está acontecendo para todo lado. Aliás, o senador Girão disse aqui, a situação do Ceará talvez seja pior ainda do que o Rio de Janeiro. A Bahia, o maior índice de homicídio está na Bahia. Então, a questão da segurança pública, ela é urgente, ela é necessária. O governo tem que realmente participar, colaborando com os estados e municípios. Mas eu já disse aqui há alguns anos que eu vim falando isso. Nós não vamos resolver a questão da segurança sem utilizar a educação. Não tem outra saída. Essa meninada, gente, tem que estar na escola, tempo integral. Os ensino médio, os alunos do ensino médio têm que ter educação profissional, têm que sair do ensino médio com uma profissão. Vossa Excelência saiu com a profissão, eu também. Mas hoje não, somente 22% dos jovens entram na faculdade.
78% dos jovens não receberam qualificação profissional, à exceção de poucos. Nós não chegamos nem a 10% dos jovens no Brasil de curso técnico. O mundo todo já ultrapassa 50%, 60%, e os nossos jovens ficam aí à mercê do tráfico. Ora, se eu não tenho qualificação, não consigo emprego, não tem geração de emprego, o que acontece hoje? Eles são capturados aí pelo tráfico, que pagam salário bem, né? Aliás, não digo tão bem, mas no Rio de Janeiro, você começa com R$800, quando o cara pega um fuzil, já passa para R$1.400. Essa é a realidade do nosso país, que não investiu e que não investe há muitos anos na educação. Então, não existe saída para a segurança, para nada, aliás, nem para a economia, do que realmente falta de investimento na educação. Apesar que ser prioridade. Se perguntar para todo parlamentar, para todo governante, a educação é prioridade. Mas nunca foi, porque uma escola que não tem infraestrutura, que não tem internet, que não tem laboratório de ciência, que não tem educação, que não tem esporte e cultura, o que o aluno deve ficar fazendo numa escola como essa? Não adianta dar o pé de meia, R$200, já falei isso 500 vezes, R$200 para os estudantes não abandonarem a escola não resolve. Você tem que melhorar a escola, valorizar os professores, que é um dos piores salários do Brasil hoje. Aqui em Brasília é o 20º. E olha que nós temos uma lei específica, o Plano Nacional de Educação determinou que 70% da remuneração é o valor mínimo a ser pago ao professor. E a gente não cumpre. Por quê? Porque no Brasil é assim, o Plano Nacional de Educação virou um plano de intenção, porque não tem punição nenhuma, se o governante faz ou não faz diferença. Então, a gente tem que conscientizar disso, né? Partindo do governo federal, porque a política global, a política nacional é do governo federal, e apoiado pelo governo estadual e governo municipal. Eu já disse aqui também algumas vezes, nós temos deficiência na educação infantil, que é competência dos municípios. Municípios esses que normalmente são administrados por prefeitos que não têm a mínima noção da importância da educação e da gestão pública. Um país que não tem política de Estado, é um país que tem uma política de governo. Cada governo que entra acaba com tudo e começa de novo. Eu fui o presidente da comissão da medida provisória que criou o novo ensino médio. A gente deu 5 anos para implantar o novo ensino médio, aí mudou o governo, parou tudo. Vamos começar tudo novamente. Então, é muito triste você ver o que está acontecendo. Hoje a gente tem feito aí investimento com emendas parlamentares de formação das mulheres, né, dando a elas uma profissão de manicure, pedicure, confeitaria, artesanato, essas coisas todas, agora marketing digital, coisas que o governo não oferece isso como uma política pública que possa realmente incluir essas pessoas no mercado de trabalho. Hoje mesmo, de manhã, recebi aqui os presidentes da Associação dos Produtores de Frango, qual é a maior demanda no setor rural hoje? Eu que particularmente, praticamente todo sábado, a gente visita, né, e entrega alguma coisa aí para o setor rural, como trator, implementos agrícolas, né, o peixe do cerrado, uma série de projetos que nós estamos fazendo, mas não existe mão de obra mais, você não consegue mais mão de obra na área rural e na área urbana também, né? É difícil você numa padaria, num comércio hoje, conseguir mão de obra, porque são profissões que pagam R$2.000 e poucos reais, e a pessoa que recebe o Bolsa Família não quer receber isso, ele prefere ficar à toa em casa recebendo esse Bolsa Família, que é fundamental, é importante, mas que o governo precisa encontrar. Não é possível que nós não vamos encontrar uma porta de saída para esse programa social, não tem lógica. Ninguém nasceu para viver de cesta básica e de programa social. As pessoas precisam de oportunidade, qualificação, emprego, isso é que dá dignidade para as pessoas. Mas, infelizmente, as pessoas, principalmente os políticos, pensam muito na próxima eleição, esquece de toda uma geração, né? Então, só fazem projetos, só implementam projetos populistas, demagógicos, para realmente ganhar voto. E aí o país cada vez vai piorando a situação, a qualidade de vida. E eu fico triste, porque eu que venho do interior de Minas, filho de vigia, minha mãe era servente de escola, mas eu tive educação, cara. Na minha época, a escola pública era de qualidade. Só entrava na UNB aqui em Brasília quem estudava escola pública.
E, lamentavelmente, a qualidade foi caindo e hoje, infelizmente, os jovens saem do ensino médio, né? Não sei qual a escola que vocês estudam aqui, mas hoje a maioria dos jovens da escola pública saem do ensino médio sem saber matemática. 60% dos jovens saem da escola sem saber matemática. Mais de 50% sem saber português. Muitos têm deficiência na alfabetização, carrega essa deficiência para o ensino fundamental e ensino médio. Então, se a gente não olhar, não tiver essa atenção especial... Pois não, senador? Só para saber que a moçada que está aí, registramos a presença na galeria alunos do ensino fundamental do colégio, deve ser francês, né? Saint Francis, de São Paulo. Sejam bem-vindos aí a essa casa. Mas voltando aqui, enquanto a gente não valorizar os professores, e é incrível, né? Porque eu sempre falo aqui, sabedoria é reconhecer o óbvio. Todo mundo sabe que quem forma o médico, o dentista, o professor, todos, né? É o professor. E no Brasil, infelizmente, não se valoriza como deveriam. Aliás, hoje, inclusive nas escolas, grande parte das escolas públicas, não há respeito ao professor. Os alunos não respeitam mais. E muitas vezes apoiado pela própria família. As famílias não dão apoio às escolas, aos professores. E aí nós estamos vendo o sucesso aí de algumas escolas cívico-militar que só tem um motivo: disciplina. Se você olhar em Brasília, nós temos aqui algumas escolas cívico-militares, são os melhores IDEBs são dessas escolas. Colégio Militar, primeiro lugar, e depois as escolas cívico-militar. Tem fila de pais querendo matricular na escola. Por quê? Porque tem disciplina, os alunos respeitam os professores. E aí, nós ainda temos muitos políticos tentando ainda inviabilizar e dificultar essa relação das escolas cívico-militar. Então é triste, né? A gente vê o que está acontecendo no Brasil com a segurança pública, com a educação, com a saúde, que também está matando muita gente por falta de gestão pública, né? Então é lamentável. Mas ainda tem esperança, né? Como diz, a esperança é a última que morre. Então eu espero que ainda que eu consiga ver ainda uma educação de qualidade para todos aí. Mas queria falar também de outro assunto, presidente, com relação à questão do decreto 12.626 de 2025, que fala da inclusão. Há 3 anos atrás, eu levei aqui 6 ou 7 senadores e senadoras lá no Guará para conhecer o Centro de Ensino número 1, que é uma escola especializada, uma escola especial, para alunos especiais. Para mostrar, porque o governo já, desde o início deste governo, já havia uma tentativa de colocar a inclusão total, e o decreto tem esse objetivo, de colocar todas as pessoas com deficiência nas escolas regulares. Só que nós sabemos que tem algumas deficiências que não tem condição de estar numa escola regular. Uma pessoa que tem o autismo severo, uma pessoa que tem questões mentais, né, não consegue, não adianta. As escolas hoje, eu fico até com pena dos professores, que tem muitas vezes algumas pessoas com deficiência normal e devem ser incluídas, mas não tem apoio nenhum, não tem um monitor, não tem nada. O professor tem que cuidar do aluno, o aluno tem que ir no banheiro, tem que ir junto. Cara, é uma desconsideração muito grande. E o governo agora tenta colocar a inclusão total, ou seja, vamos acabar com as escolas especiais. As APAES, Pestalozzi, que prestam serviço há anos e anos, não é, que serviços voluntários, muitos deles, que atende mais de 2 milhões, a APAE atende quase 2 milhões de pessoas, Pestalozzi, serviço maravilhoso. Não, agora não, tem que botar esses meninos tudo na escola regular. Cara, pelo amor de Deus, tem que ter bom senso. E eu fiz questão, ainda levei ainda o pessoal do MEC lá na escola para ver que realmente não tem a mínima condição de colocar alguns alunos na escola regular. Lá, inclusive, são três alunos para cada professor, um professor para 3 alunos. Então, é uma atenção especial, você tem equipamentos especiais, atenção especial, coisa que não tem na escola regular. Então, dizer que tem que colocar todo mundo na escola regular, eu quero aqui parabenizar a iniciativa do senador Arnes, que apresentou um PL para modificar esse decreto. Espero que o governo tenha bom senso, né? Me disseram que vão fazer um outro decreto, revogando esse decreto que está em vigor.
Mas a gente não pode admitir isso, né? Nós fizemos aqui várias audiências públicas na Comissão de Educação, mostrando a importância dessas escolas e que a gente não pode deixar, né, que elas fechem em função de um decreto, de uma canetada. Parece que as pessoas não conhecem o mundo real. Esse é o grande problema nosso hoje. Nós temos um monte de burocratas, tecnocratas, que vivem no ar-condicionado e que não conhecem lá na ponta como é que funciona a coisa. E eu aprendi isso aqui, Paim, com as pessoas com deficiência. Nada de nós sem nós. Não dá para você tomar decisão sem ouvir as pessoas, sem conhecer o mundo real, para você realmente fazer, né, você ter realmente leis, decretos, portarias, essas coisas, compatível com o mundo real. Então, tem todo o meu apoio aí, o PL, nós vamos trabalhar para que o governo faça um novo decreto corrigindo essa distorção, ou, no último caso, vamos derrubar esse decreto, para que a gente possa ter realmente, né, essas escolas especiais valorizadas cada vez mais e atendendo cada vez mais alunos. E não é só as pessoas com deficiência. Hoje de manhã, atendi um grupo de mães e professor da UNB sobre os jovens que têm autoconhecimento, alto desempenho, né? Pessoas que são, né, que conhecem, tinha inclusive um menino aqui de matemática de alguns anos, 10 anos, 11 anos, que descobriu uma forma de matemática diferente, que foi reconhecido pela UNB, saiu uma matéria importante, mas nós temos que também criar condições para que esses alunos, e são muitos, aqui em Brasília são mais de 20 mil, temos os mesmos problemas, a falta do diagnóstico precoce. Nos casos deficientes, nós temos dificuldade também do diagnóstico. A gente tem melhorado, tem atendido um pouco mais, mas as pessoas com alto desempenho, essas aí não têm nem o diagnóstico. Então, nós temos aí quase 2 mil alunos que precisam realmente de um atendimento especial, porque esses alunos, quando chegam na escola normal, na sala regular, não têm o mínimo interesse, porque eles estão lá na frente. Então, a gente precisa também, né, de criar condições, política pública, para atender não só os deficientes, mas também aqueles que têm o alto desempenho, não é? Que são pessoas que têm um potencial maior, que a gente precisa incentivar. Você vê, as pessoas são criativas, têm capacidade, mas tem que ter um orientador, um professor, para melhorar realmente e monitorar e ajudar esses alunos a terem, né, um incentivo maior, porque ficam totalmente fora da realidade quando você bota numa escola tradicional, numa sala de aula tradicional. Então é isso, presidente. Muito obrigado.